O vídeo em que falamos das relações, analisando algumas cenas do filme 500 Dias com Ela, foi tão legal de fazer que a gente vai repetir. A ideia permanece a mesma. Construir como é que a manutenção de algumas lógicas podem fazer com que as relações não ocorram. Por quê? O que acaba acontecendo é a tal da idealização dessa relação. E não a relação com o que tá rolando de fato, com aquela outra pessoa. O meu objetivo, com todas essas análises de filme, é tornar as coisas que eu falo aqui no canal sobre as relações menos abstratas. Eu não tô aqui pra fazer análise ou diagnóstico de personagem, ou um processo de análise lacaniana, pelo amor de Deus. A minha técnica, ela tá reservadinha para meus pacientes dentro do consultório, tá bom? O filme que escolhemos é o Simplesmente Acontece, de 2014. Na minha opinião pessoal, é um filminho bem gostosinho de ver. A fotografia é muito bonita, é uma coisinha fofa o filme. Conta a história de dois amigos de infância, Rose and Alex. Eu amei! É porque são muitos nomes. And Alex. Conta a história de dois personagens, amigos de infância, a Rose e o Alex, e acompanha eles ao longo da vida. Mas o rolê central é uma paixão meio dita, meio não dita entre eles e suas consequências. Então bora para mais uma análise da lógica das relações no capricho? O filme começa com os dois, o Alex e a Rose, indo pro aniversário de 18 anos dela. Os dois ficam muito loucos na festa, se beijam e a Alex, quer dizer, a Rose não lembra de nada. No dia seguinte, o Alex vai até a casa da Rose pra eles trocar uma ideia. Só que ela tá meio envergonhada. E aí eu separei essa cena pra vocês verem. O minuto é mais ou menos 3h40. I'm so embarrassed about last night. No, you don't have to be. Coitado! Oh, I behaved so badly. Bad can be good too. Good. It was awful. Oh, I feel sick even thinking about it. Which part? All of it. It never happened. Alex, okay, you can't tell anyone. 3 minutos de filme e já só pra trás. O que o cara tá achando que ela tá falando? Que ela lembra da noite passada e que ela não quer que ninguém saiba, pelo amor de Deus. O que ele continua fazendo? Ignora a questão, entende o que ele quer entender, então você sabe do que se trata, que parte? Ela tudo. E ela não sabe do que ele está falando. E ele não fala simplesmente, então, você se lembra que a gente ficou, que a gente se beijou? Não, ele assume que o que ela tá dizendo é isso. E o pior pra mim não é nem essa parte. Uma extração que eu fiz é tipo, cara, ele simplesmente está agindo naturalmente com o fato da pessoa estar falando para ele que ela está com nojo. Ai, meu Deus, eu quero esquecer tudo. E ele, imagina, tudo bem. Esse é o meu primeiro comentário. Então a gente começa aí a série de momentos em que um não fala nada com o outro. Parece que é o puro suco do filme de comédia romântica, é um não falar com o outro e o povo ainda acha que isso é relacionamento. O foda é justamente saber que as relações acontecem assim, e eu não tô dizendo que justamente não é, a gente pode abrir mão do que a gente pensa, do que a gente supõe, mas será que dá pra ficar só com isso? Será que não dá pro cara se ajudar? Eu falei, então você lembra dessa parte? Caralho, mano, você tava me dizendo que você tá com nojo de não sei o que, ela ia poder se relacionar com o que ele tá falando, mas não. Aliás, gente, antes da gente seguir para a próxima cena, avisar vocês que a gente sorteou a casa na rua que fica na frente de uma construção. Então, de vez em quando pode ser que vaze um pá, porque a gente tá vivendo assim o dia inteiro. Já é meio-dia na hora que a gente tá gravando, que é o horário que eles deveriam parar pra almoçar, mas não pararam. Geralmente eles fazem isso, mas... Então a gente vai seguir porque a gente quer gravar esse vídeo e vocês perdoam aí. Dá licença poética. E acho que a gente pode seguir, né, amor? Vamos. Logo após essa cena, já vem uma próxima que eles vão se encontrar com alguns amigos na praia. E simplesmente vai se formando um clima terrível. What a bimbo. Seriously, what though? You invited me to the school dance. What did you say? No, obviously. I'm going with you. Hey, Alex. I missed you in the library today. Yeah.
I had nothing. This with a busy. Don't be a stranger. Yeah, yeah, absolutely not. I'll see you there. Pathetic. She's mine for the taking. You're lucky she didn't trip over your tongue dragging halfway across the ground. Oh, okay. All right. I'll give you some tips then. If you were so clever, how do I go about seducing a woman who's apparently out of my league? That's a serious question. Yeah, absolutely. First, you have to be cool. Ignore her, act like you could take it or leave it. See that if I practice that. Second, you have to make her feel like you've seen something in her no one else has. Like her soul. While also ignoring it. Isso. Yes. Exatamente. Okay, and what happens to the sex? This is about the sex. God, you're so fucked up. You have no idea. She wants me to take her to the dance. Really? Imagine. Take her. It means that much to you. Well, you don't know what to go with. I got asked by the fittest guy in our year, Alex. I think I'm fine. What? So actually, this is quite convenient for you. Yeah, All right. Well, I'll go ask her then. go for it. Okay. Fine, I will. Bom, alguns aspectos dessa cena. Primeiramente, podemos comentar sobre esse conselho que ela dá pro cara, por gentileza. O que você tem a dizer? Olha, sinceramente, não é à toa que esse filme é todo cagado. Que perturbação, então. Faça tudo isso, mas ignore-a e não sei o que lá, mas enfim. O filme dá a impressão pra nós de que ela também sente alguma coisa por ele, mas também não diz. Óbvio, como não poderia deixar de ser. E como ele tá entendendo que ela não quer que ele diga pra ninguém que eles se beijaram, que ela lembra e não quer contar, ele tá meio que jogando também com isso. Então um não diz o que tem pra dizer, os dois não dizem o que tem pra dizer. Tudo supondo muitas coisas, né? Então, apesar dos dois terem um acordo, pelo que o filme deixou claro aqui, que era irem juntos, os dois estão indo com outras pessoas, porque um não fala o que tem que falar pro outro. Ele tá com o ego ferido. Com uma suposição. Ele tá com o ego ferido não pelo que ela fez, mas pelo que ele acha que ela fez. E ela está triste porque ela gosta dele, mas talvez ela esteja seguindo o próprio conselho dela de fingir que não se importa. É o e ao jogo. mesmo tempo... Ai, não, Gente, que jogo é esse? dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Ai, credo. Enfim, acho que a gente pode passar pra próxima cena. Sim, por gentileza. Mais ou menos no minuto 10 e 8 do filme, eles estão se arrumando pra ir no baile, né? E acontece um diálogo bem curioso. I know we're not officially talking, but I need help with my tie. For a minute there, I thought you might be in love with me or something. Alex, you will forever be the boy who wiped bogies on my favorite party dress, okay? Don't flatter yourself. Good. I know boy-girl friendships can be quite complicated sometimes, but I'm always here if you need to talk. Aqui, a gente tem a famosa brincadeira que a gente fala tudo brincando, mas inclusive é verdade, não é isso? Como se ele estivesse seguindo o conselho dela, de se posicionando num lugar superior, de, a gente pode conversar sobre qualquer coisa e tal. Eu sei que as relações entre homens E mulheres. amizade, ser complicado. Sendo que ele que tá super ferido. Exato. Então, é embaçado porque, tipo, ele fala brincando algo que ele gostaria de saber de verdade e ela responde brincando algo que ela poderia ter respondido de verdade. É justamente o desencontro do que poderia ser produzido e construído pela verdade aí. Eles começam um a diminuir o outro, tá ligado? Tipo, Que diabo? de amizade, de relação é essa? Que ao invés deles terem uma conversa, tipo, mano, por que você tá brincando sobre isso? Você tem alguma coisa pra me dizer? Gente, que trabalho! É muito cansativo. E, novamente, aqui... Isso trazendo para as relações no mundo real, isso é muito comum, né? Porque muito se fala brincando que quer se falar de verdade para que não se exponha, por uma série de motivos que seja. E eu sei que as coisas não são simples. Por que elas têm o significado que elas têm para cada pessoa? Mas, novamente, olha a complicação de algo que poderia ser um pouco mais possível aí.
Aqui, nós pulamos um pouco. Teve o baile, eles foram cada um com o seu respectivo acompanhante, se divertindo, inclusive, mais entre eles, em alguns momentos, porque cada um tava com seu par, mas um olhava pro outro, dançava com o outro à distância, era uma palhaçada. Mas o que acontece é que a Rose acaba transando, se é que dá pra chamar assim, pra quem assistir esse filme, com um cara e tem um problema no preservativo, ela precisa da ajuda do Alex pra ir ao hospital e tal. E a cena agora é depois desse evento. Let's get out of here. Do you know it should still be open? I was thinking more Boston, Massachusetts. Or you think I should flee the country? I'm serious. But this place is a dead end. I've been saying it for years. My dad wants me to try for a scholarship at Harvard. You are serious? It's one of the best medical schools in the world. And Boston College happens to have a really great hotel management course. Maybe it's what you want to do, isn't it? Essa cena é pra dar um contexto pra outras cenas que virão, mas dá pra notar que aqui ele fala mais diretamente, mais abertamente sobre o que ele quer, que ele gostaria de estar com ela nesse outro lugar, né, numa outra configuração, não abertamente de é outra coisa além da amizade, mas ele tá dizendo sobre os planos dele, convidando ela também. Essa próxima cena que a gente separou é quando a Rose começa a passar mal, depois do baile, né, um tempo depois, ela começa a passar mal. Ela vai até a farmácia, fala dos sintomas, a farmacêutica, nem a farmacêutica, né? Ela vira super amiga dela, mas é filha dos farmacêuticos. E ela sugere, faça um teste de gravidez. E aí ela descobre que está grávida e ela decide contar pro Alex nesse momento seguinte. Alex, are you there? Can we meet? I'd love to, but Bethany's parents are taking us out to dinner at the Hazel. How posh is that? Tá ótimo. A música triste é tudo. É o funeral das minhas expectativas. Ela fez o negócio mais devagarinho. Antes de mais nada, eu quero fazer um comentário aqui, uma percepção geral que eu tive de que, diferente do filme que a gente analisou anteriormente, o 500 Dias com Ela, em que um dos personagens ficava se relacionando com as suposições dele o tempo inteiro, aqui, gente, é pau a pau. Não tem um que tá melhor que o outro. Os dois só faz merda. Agora você pode continuar, Ramon. Eu até acho que no outro filme os dois estavam se relacionando só consigo mesmo, assim, eles estavam nos dois nas suposições, mas eram suposições diferentes, né? Só que aqui é que nem um funeral nas expectativas. Ela pergunta, você está aí? E ele disse, não, eu tô fazendo outra coisa, tipo, a vida está acontecendo. E o que ela assume, ela até escreve, né? Caralho, sei lá, e tipo, apaga e fala, bom jantar, sei lá que porra foi que ela falou mais. O que é embaçado aqui é ela não estar se relacionando com o que tá acontecendo, porque o cara não sabe qual é a importância daquilo pra ela. Ele não tem a menor ideia, ele não tem a possibilidade de escolha de, tá, tô indo jantar com os pais da garota, mas será que isso é mais importante? Será que eu posso ir até lá? Ele não sabe isso tudo. Ele não sabe nem pode escolher ir. Ela tá fazendo isso por ele. Não, e ela só falou, você tá aí, a gente pode se encontrar. Isso não comunica urgência nenhuma. E aí ela fecha o computador, ela sofre como se nada mais fosse importante, ela não tivesse mais aquele lugar. Então, novamente, ela tá se relacionando com ela mesma e com o que ela supõe, e o cara tá respondendo as coisas que ela tá dizendo. De novo, ele não tem a possibilidade de escolher aí participar. Assim como ele fez no início do filme, que é ele achando que ela não queria que ele dissesse pra ninguém sobre o beijo. Enfim. Que ele não deu a ela a informação. A participação no negócio. Então, é um pouquinho da mesma coisa. Depois dessa cena, o que vem agora é algo que meio que define o rumo deles daí pra frente. I've got years. Me too. Everything. Scholarship to Harvard. Alex, that's so great. Congratulations. It's unbelievable, right? Have you heard back from Boston College yet? No. Yeah, you'll get in. What about Bethany if you told her? What's she like?
she'll be fine. You'd be happier. We're on our way, Boston! Come on, hey? It's great. It's great. You need to go ahead and book your ticket. Sure. We've got some stuff to sort first, but I'll be there. Some stuff. Duas mentiras, né? Apenas. Uma que ela já tinha, essa altura do filme, recebido a resposta de Boston da faculdade e tinha passado. E a segunda é que ela falou que tinha novidades também e, novamente, falou que decidiu não contar sobre a gravidez. E aí vai saber por que ela decidiu não contar, mas ela assumiu ali que a entrada dele numa bolsa de estudos em Harvard era algo que, não sei, ela não quis contar. Ah, então isso mudou os meus planos, não vou contar pra você. O tempo passa, depois dessa cena, ela não conta, ela decide, vou passar pela gravidez, por conta de uma questão dos pais, né? Ela falou que os pais são católicos, e ela disse, não sou, mas eu acho que não seria legal. Então ela acaba decidindo manter a criança pra adoção depois. Então, ela falou, bom, vou passar por isso, depois eu fico 6 meses aqui, vou pra Boston, nada precisa mudar. E não vou contar pra ele. E aí, quando ela tem a criança, pra surpresa dela, os planos estão organizadinhos, às vezes não incluem que tem um fator aí da vida, né? Que você não consegue se organizar tão perfeitamente assim, se você se relaciona com as coisas ao longo do tempo. Então, o plano infalível dela teve uns ruídos aí e ela, na verdade, ficou com a criança. Num belo dia, ela está passeando com a filha dela. Por acaso, ela encontra a ex do Alex, da escola. Na rua, ela se vê, ela tenta dar um migué ali, falando que ela tá de babá, mas não cola. E aí, ela conta pro Alex, dá a entender que ela fica sabendo, ele fica sabendo por ela. E aí, vem a cena seguinte. Opa! Alex! What are you doing here? Just back for the weekend, thought I'd surprise you. Great. Yeah, let's go for a coffee then. No. Stay here. Why don't you put the kettle on? So what have you been up to? Oh, just this and that, you know. Just this and Nice that, haircut, you know. by the way. Yeah, Falou tudo. thanks. You okay? You seem stressed. No. So how's medicine? Fascinating. Yeah. Just been doing obstetrics, in fact. Really? So much to learn. How do you find these breast pumps, by the way? Some women don't like them. Oh, total nightmare. How did you... Bethany. Last work? I was going to tell you, Alex, I promise. When? Quando a criança fizesse 18 anos. I didn't E ela contava. want to hold you back. Happened to Greg. You miraculously got a job in Ibiza the minute you heard. Can I be godfather? Lord, nothing more. Precisava? Não precisava passar por isso. Mas esse é um dos primeiros, né, momentos que eles são sinceros um com o outro, ali na medida do possível, né? Então parece que as coisas começam a ficar bem. Depois desse sincerão, cada um segue sua vida, né? O Alex volta pra lá, ela continua onde ela tá, cuidando da filha dela. E eles trocam sempre mensagens e conversam sobre a vida, vídeos e tal. O Alex, como vocês viram, vira padrinho, né, da criança. Mas ele convida a Rose pra visitá-lo lá na cidade dele. Só que ao longo do tempo, ele para de falar de uma namorada que ele começou a namorar lá nessa outra cidade. Ele para de comentar sobre ela. E ela assume algumas coisas a partir disso. Strange to think I could have lived here and been part of it. But I don't regret Katie, you know? I mean, how could I? She's the most amazing kid. The weird thing is that she reminds me more of you than Greg. That's probably just because I love her. Olhando pro nada, pensando em tudo. We should go. Yeah. Sully? Rosie. Sally. Good morning. Hi. Wow. This should be in a museum. Oh, it's nothing. Just quail egg and asparagus and phyllo pastry with a cream of rocket sauce. Oh, you know I can't drink. Of course. But how are we going to cope without the numbing haze of alcohol? Why can't you drink? If that's not a rude question. Alex? I haven't.
Alex and I are pregnant. 12 and a half weeks in. That's wonderful. Congratulations. Congratulations. Alex, you didn't tell me. No, that's... Sorry, I thought it is. Oh, let me help. Shit! Oh, Daddy's empty cable. Alex, quick! Oh, bollocks. Language, please. Oh, fuck. Oh, why can you just say fudge? Eita, desgraça. It's fine. It's okay. We have herbs vernissage in an hour. Everything is gonna be fine. Misericórdia. Primeiramente, a única palavra da minha cabeça nesse momento. Porque é como se fosse, eu vou fazer uma merda, aí o outro vai fazer uma outra merda. Eu vou fazer igual, na verdade. Mas assim, a Rosie, ela foi com uma expectativa de que ele não estava mais se relacionando com ninguém pelo simples fato de ele não estar falando mais sobre o relacionamento dele. Não ocorreu em nenhum momento poder perguntar sobre isso, fazer parte desse processo, né, dessa ideia, dessa construção. Não, vou pensar o que é e foda-se. Lá na hora do parque, ela disse que ela amava ele sem dizer diretamente, né, mas o mais diretamente que ela pôde, pelo jeito. E ela até avançou ali, tentando fazer uma movimentação pra beijá-lo, e ele... Precisamos ir. Tá ligado? E o desgraçado, na hora de chegar em casa, quem tá lá? A mulher grávida dele. Então, mais uma vez, ninguém tá se relacionando com ninguém, apenas com as suas suposições. Todos têm os seus motivos ali pra fazer isso, mas precisava? É isso que eu quero deixar aqui com vocês. O que acontece agora, nessa cena, é que a Rose, ela percebe que tem muita merda acontecendo que não foi dita até o momento, no relacionamento deles, inclusive, na vida que ele leva lá e que ele não divide. E ela, bom, vou sair fora. E aí, cria-se um clima terrível. Mais uma vez. Rosie! Where's can you go? Back home. And I mean to England. This is too crazy for me, okay? I walked straight into the middle of something here. Look, it's all fine, honestly. Sully and I just needed to air some stuff. Oh, good. I'm glad you're fine, because I'm not. We were out together the whole night, Alex. And all the while, your girlfriend was at home expecting a baby. And you didn't say. Come on, Rosie, nothing happened. We were just having some fun. That's what you got me over here for, then. Just some fun. I wanted to see you, for Christ's sake. You're my best friend. Or maybe you needed someone from your old life to point out the truth. What truth? You're in a mess, Alex. This whole situation is one big bloody giant mess. Me? I'm in a mess. And you're in denial. I was worried that you might find it hard, you know, coming here. Hard. I mean, you've had a tough time, Rosie, and seeing where we live, you know, our apartment, our lifestyle, You thought I was jealous of you. No. All I see is someone compensating for a crap personal life by schmoozing his way up the career ladder. Crap personal life. All right, let's see. Stable relationship with beautiful girlfriend, lots in common, a great circle of friends, a kid on the way who's going to have 2 parents, by the way, not 1. Bom, eu acho que eu posso dizer sobre essa grande confusão aqui é que quando a gente não diz muitas das coisas que nós gostaríamos de dizer, elas acabam encontrando uma maneira de aparecer. E essas coisas que eu tô dizendo são todas essas suposições que poderiam ter sido ditas e partilhadas até, né? Para que se fosse construída uma coisa que fosse mais aproximada de uma realidade que pudesse ser dos dois. E não foi o que aconteceu, ambos estão feridos a partir das suas suposições e um falou a merda que quis na cara do outro agora. Depois dessa cena, tem uma... eles se separam, né? Não se falam mais e a Rose entra em contato com o pai da criança, da filha dela, e eles meio que começam um relacionamento. Depois disso, o filme faz um salto temporal de 5 anos, se eu não me engano. E a gente descobre que o pai da Rose morre. E o Alex vai até o funeral, é o momento que eles se reencontram. E ele também descobre que não só ela está nesse relacionamento, como o cara é um babaca. Nenhuma novidade pra nós que já sabíamos disso desde o início do filme. Aí o que o gênio faz? Ele percebendo tudo isso, ele faz o quê? Ele escreve uma carta e ele manda por correio. E nessa carta ele diz que ele se declara pra ela finalmente, né? Com todas as letras, enfim.
Mas quem recebe essa carta é o cara, o marido da Rose. E ela não tem acesso a essa carta. Aí tá, passa mais um tempo e ele resolve fazer o quê? Mandar um e-mail pra ela. Rosie, I understand that you haven't been in touch. I just need to know one thing. Are you happy with him? There's not much I've got right in my life, but this family, somehow we're making it work. So I guess the one-word answer to your question should be yes. Muito bom, ótimo, falou várias palavras, usou o e-mail, usou a tecnologia, tudo bom. Fez a pergunta, mas o que ele não fez foi uma coisa muito simples, foi você recebeu a carta? Em primeiro lugar, você recebeu esta carta, da qual eu acho que você recebeu e da qual eu estou falando? Ele simplesmente assumiu que ela leu a carta e, mais uma vez, rejeitou ele e quis ficar com outro cara. Quando, na verdade, pra ela, na perspectiva dela, eles se viram no funeral, foi legal, mas ela seguiu a vida dela, ele seguiu a vida dele. E ela tá tentando se refazer. E aí, tipo, mano, o cara só mandar uma mensagem, você tá feliz com ele, ela vai largar tudo e sair correndo atrás do boy. Pelo amor de Deus, né? Sendo que a vida dela tá acontecendo de uma maneira diferente daquela que ele acha que está. Porque ela não tem a informação da carta. E interessante pensar também que ele magoou ela pra caramba quando ele falou que o filho ou filha dele ia ter um pai e uma mãe. Isso pesou muito pra ela. Então agora ele volta e fala, você tá feliz com o cara? Ela vai falar, mano, tô, porque agora a minha filha tem um pai e uma mãe, tá ligado? Então, tipo, além de tudo isso, ela tá fazendo isso porque ele foi muito babaca e jogou muito pesado com ela quando ele falou essa parada, tá ligado? Inicialmente ela foi atrás do pai da criança por conta disso. Acabou que ficou com ele porque o relacionamento tava rolando legal, mas tinha suas questões zoadas que ela ignorava. E aí a gente vai ficar sabendo o que vai acontecer depois. Passado um tempo, a Rose descobre que o trouxão tá traindo ela. E aí eu fizemos, de colocar essa cena aqui, que é uma das minhas preferidas. Depois dessa cena maravilhosa, o que acontece? Ela, tirando as coisas do cara de casa, ela encontra a carta que ele escondeu, lê a carta do Alex, ela lê, se enche de esperança e vai, a partir daí, querer fazer alguma coisa diferente na vida dela. Numa videochamada, ela descobre que o cara tá noivo, não só noivo de qualquer pessoa, mas da ex-namorada dele. E ela é convidada naquele momento, não só a estar presente, como também a ser padrinho do casamento. Ela não só decide ir, como com a ajuda da fiel escudeira dela, a melhor amiga, ela vai até lá e diz que ela vai falar tudo que ela tem pra falar, pela primeira vez na vida. E essa é a cena, uma das cenas mais famosas desse filme, né, que é o discurso que ela faz no casamento. Final word of warning. Alex can hold his drink to an almost lethal degree, as I discovered on my 18th birthday when he decided a night of tequila slammers was the way to go. But you know when people say that they were so drunk that the whole night is a blank and you always go, no way, not possible. Well, believe me, it's possible. E ele assim. Choosing the person that you want to share your life with is one of the most important decisions any of us makes. Because when it's wrong, it turns your life to grey. And sometimes you don't even notice until you wake up one morning and realize years have gone by. We both know about that one, Alex. Your friendship has brought glorious technicolor to my life. It's been there even in the darkest of times. And I am the luckiest person alive for that gift. I hope I didn't take it for granted. I think maybe I did. Because sometimes you don't see that the best thing that's ever happened to you is sitting there, right under your nose. But that's fine too. It really is. Because I've realized that no matter where you are, or what you're doing, or who you're with, I will always, honestly, truly, completely love you. Like a sister loves a brother. Save it.
And a friend loves a friend. I'll always stand guard over your dreams, Alex. No matter how weird or twisted they get. O Alex. Ele descobrindo que ela não sabia durante todos esses anos. Eu me sabotei. Gente, é foda. Tô rindo aqui porque, não sei, não dá. Numa vibe bem parecida que a Rose e o Alex tinham, a filha dela tem com um amiguinho também. Então, onde ela vai, ele vai. E eles estão nesse casamento também. O que acontece? Durante uma cena ali, uma dança, esse amiguinho dela, ele beija a filha da Rose. E ela sai correndo, desembestada, não sabe o que fazer com isso, vai pro telhado. E os dois, a Alex e a Rose, vão procurar ela pra entender o que aconteceu. E revelações acontecem. Toby kissing her. Is that such a bad thing? Of course it is. Hey, look, I was watching you two tonight. You're good together. You're a team. Don't you get it? It will be like you two kissing or something. I'll just tell him to forget the whole thing. Katie, that'd be a big mistake. Look, if you reject him now, he's gonna make it his life's mission to go out there and meet the most perfect, beautiful girl in the world just to try and get over you. He'll end up marrying this other woman and spending the rest of his life with her. And, you know, he'll tell himself that she's perfect. He really must be happy. She won't be you, you know. But you two never actually kissed. Did you? Of course not. Katie! Toby! I'm really sorry. Let's just pretend it never happened. Alex? Posso participar dessa conversa? I only realized tonight that you forgot your 18th birthday about 5 tequila slammers in, I think, before you fell off the stool. So that's why you took Bethany to the dance? You went with Greg. Eu, que trabalho com as palavras, me encontro sem nenhuma. Precisava? Não precisava. Não teria filme se não tivesse essa trama toda? Claro que não, mas vocês percebem a dificuldade do ser humano em se relacionar com o que está acontecendo e não só a partir da suposição da sua própria cabecinha? Sendo um filme clássico de comédia romântica, eles vão ficar juntos no final, vai toda uma coisa, ele se separa da Bethany, ele vai atrás dela no hotel lindo que ela comprou, todo aquele negócio, tudo muito bom, tudo muito bem. Esse filme é vendido como desencontros da vida, né? Coisas que acontecem. O nome do filme em português é Simplesmente Acontece. Mas será que as pessoas se desencontram ou elas não se relacionam com o que acontece? Quase que simplesmente não acontece. É verdade. O único, talvez, que a gente possa colocar como desencontro, momento, que ainda assim podia ser evitado, mas que a gente pode chamar de desencontro, é o momento que uma terceira pessoa interfere ali, o cara, quando ele esconde a carta. Isso realmente pode causar um BO, mas ainda assim, por eles serem amigos do jeito que eles eram, poderia ter sido evitado se ele tivesse perguntado pra ela, né, como a gente já Então, falou. no fim, é justamente o que você consegue fazer com o que você sabe. E as pessoas não fazem algo com o que elas sabem, mas sobre o que elas supõem que é a coisa em si. Então, beleza, tá falando do cara que interviu e tal, mas teve o que ele achou sobre aquilo também. Ele entregou a carta, mas ele falou no e-mail, não falou sobre a carta. Você recebeu a carta? Não. Assim como ela também deixou de falar muitas coisas. Então, no fim, não é que a gente tem que contar com a sorte de ninguém intervir, é justamente as pessoas não se relacionarem com o que elas já sabem sobre aquele algo. E também parar, né, de esperar, de viver nessa posição passiva, de certa forma, de aguardar a ação ou não ação do outro
pra que você faça o que você sente que precisa fazer, tá ligado? Eu vejo muito esses games, assim, nas relações de tipo, eu não posso ser a primeira pessoa que vai demonstrar interesse. Você tem que deixar a primeira pessoa te demonstrar interesse pra depois você demonstrar, sabe essas coisas? É parar de ficar esperando o outro te dar o aval ou não pra fazer as movimentações que você quer fazer, sabe? Isso teria salvado a vida dos nossos queridos aí do filme. Eu acho que, claro, isso é um filme e aqui o intuito é poder transpor essas coisas para relações na vida real, né? Analisar a partir daí das dificuldades desse eu e desse outro. Então, tem as limitações de cada um nesse rolê de tipo, por que a gente tem que esperar? Então, tem os porquês de cada um individualmente, do porquê que se espera, do porquê que não se faz. Mas é justamente isso que acaba por limitar a sua participação na construção da sua própria vida, da vida que você quer viver. Então, aqui tá mais um exemplo bem sucedido. Acho que é um exemplo até melhor do que o exemplo do último vídeo. É, tipo, a ideia aqui é do filme que eles ficam juntos, eventualmente, apesar dos desencontros e tal, mas na leitura que fica é quase que simplesmente não acontece porque vocês não se relacionaram com o caminho. Enfim, obrigada pela companhia até aqui. Caso você tenha alguma sugestão de filme, alguma coisa assim, pode deixar nos comentários. E não deixe de conferir a aba aqui do canal que chama Posts. Lá a gente coloca algumas informações sobre os vídeos, enquete, interage melhor com vocês. Então fica de olho lá. Tchau!